Hello, gente linda! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Chegamos em mais um dia e eu... Como vocês estão, gente? Como estão começando esta manhã? Mais um dia pra gente se tornar emocionalmente mais forte, mais um dia pra gente se tornar emocionalmente mais inteligente, pra gente ser mais assertivo naquilo que a gente se propõe, não é verdade? Quem tá chegando aqui comigo, me manda aquele bom dia que eu adoro. Eu adoro receber um bom dia de vocês, adoro saber quem está aqui comigo, porque hoje a gente tem um conteúdo, ó. Hoje nosso desafio tá que tá. E vou falar mais pra você. Eu tô muito feliz de poder entregar esse desafio. Várias coisas vêm acontecendo na minha vida desde sábado que eu comecei esse desafio. Parece que pra me testar se eu realmente tenho inteligência emocional, gente. É muito louco isso, né? É muito louco como a vida ela vai entregando situações para testar se você é congruente, se você realmente está vivendo aquilo que você está ensinando. Olha que louco! Vocês já perceberam que em algum momento da vida, a vida também testou vocês? De vocês perceber assim, será que o que eu tô vivendo, o que eu tô falando, eu tô vivendo de verdade? Porque o mundo ele é cheio de incongruências, não é verdade? Cheio de gente que fala e não faz. Ontem, por exemplo, eu tive uma notícia bem ruim. E uma notícia bem ruim em relação a uma situação que eu tava esperando. E a primeira reação da gente é a gente querer sentar no meio fio e chorar. E aí eu falei, não, eu preciso usar tudo aquilo que eu venho ensinando pro pessoal, né? E é muito louco que quando você começa a afirmar pra ti, não, essa notícia que eu recebi não é bom nem ruim, apenas é. E você tira o peso negativo da história, da tua mente, você começa a fluir com mais leveza. Então é um processo de autoobservação o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que observar como a gente está reagindo, observar como a gente está se comportando com a vida, porque a vida ela tá te testando o tempo inteiro. A vida é um teste o tempo inteiro. E os bons resultados, os motivos pelos quais certas coisas acontecem com a gente vai demorar às vezes para ter o entendimento. Mas quando esse entendimento vem, a gente dá graças a Deus de certas coisas ter dado errado. Não é verdade? Já aconteceu isso contigo? De você dizer, ainda bem que aquele dia deu errado para agora acontecer uma coisa boa. Para agora as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Alguém já passou por isso, gente? Alguém já passou por isso? Alguém já conseguiu ter esse entendimento? E aí, eu trago um outro ponto, né? Que é muito fácil a gente ter autoestima quando tudo tá indo bem. É muito fácil a gente ter inteligência emocional quando as pessoas correspondem às nossas expectativas. É muito fácil a gente ter inteligência emocional quando tudo tá dando certo. E aí, quando as coisas não dão certo? Quando as coisas não dão certo? Como é que você vai sustentar as tuas emoções? Porque eu costumo dizer que os nossos sonhos, os nossos desejos, eles estão em cima de uma mesa. E essa mesa, ela tem 4 pernas. E aí, se você não consegue manter essas pernas firmes, os teus sonhos desmoronam. Então eu vou dizer que essas 4 pernas dessa mesa são os pilares da nossa autoestima. E se você não tem esses pilares bem fortalecidos, nada na tua vida acontece. Nada na tua vida se concretiza. Nada na tua vida vai pra frente. E que pilares que são esses?
Vocês estão com papel e caneta na mão, gente? Vocês estão prontos para anotar tudo isso que eu vou falar hoje? Pensa comigo. A tua confiança, ela interfere na forma com que você toma decisões. E se você não toma decisões com confiança, essas decisões é como se o universo aqui fora, ele fosse organizando cenários aqui fora para afrouxar as tuas decisões, para dar tudo errado mesmo nas tuas decisões. Então, o princípio é justamente a gente fortalecer o nosso interior para que esse nosso exterior... Ui! Saúde! Desculpa. Ainda por cima eu tô com uma gripe, gente. Uma gripe. Meu Deus. Mas vamos lá. Quais são os 4 pilares desta mesa? Antes da gente falar desses 4 pilares, eu quero deixar bem claro que a autoestima não tem a ver com aparência. A autoestima tem a ver com aquilo que você tem dentro de você. A autoestima também não é acreditar que você é melhor ou pior que outras pessoas. Tem gente que acha que a autoestima é a gente ter um certo orgulho, exalar orgulho. A autoestima tem a ver com a percepção de valor que nós mesmos temos sobre nós. E isso interfere drasticamente na nossa inteligência emocional. Porque quando a gente não tem uma percepção de valor, a gente tende a reagir quando a gente percebe alguém com valor maior que a gente. A gente tende a diminuir uma pessoa quando ela começa a se sobressair. Na liderança, eu percebo muitos líderes que às vezes eles têm uma equipe ótima, mas eles não desenvolvem essa equipe porque eles têm medo que essa equipe tome o lugar deles. Eu já passei por isso uma época na liderança. Quando eu trabalhei no hospital regional, o meu líder, ele dizia assim, isso, imagina 15 anos atrás, ele dizia assim pra mim, Roberta, você tem que desenvolver essas pessoas, você tem que desenvolver sucessores. E eu não entendia. Como que eu vou desenvolver sucessores? Pra quê? Pra eles me mandar embora? Pra sobrar espaço pra eles me mandar embora? Eu não entendia isso. Hoje eu entendo que quando a gente desenvolve sucessores, a gente alivia a nossa carga. A gente faz menos. A gente começa a delegar com mais maestria. A gente prepara pessoas abaixo de nós para que nós possamos crescer, para que nós possamos elevar cargos, ir para cargos muito melhores. Talvez na empresa onde você trabalha, ou talvez na empresa onde você lidera, você não está vendo isso. Mas no fundo é isso. Quando você prepara bem as pessoas abaixo de você, dá espaço para você crescer, dá espaço para você ganhar mais, para você ser mais, para você avançar. Olha, meu negócio aqui clareou do nada. Me deixou branca até, de tanto que clareou. Então, às vezes, a gente precisa desenvolver essa maturidade para que a gente possa fazer esse que é nosso papel de líder, que é desenvolver as pessoas, que é servir as pessoas, que é fazer com que as pessoas se sobressaiam, sem o nosso orgulho, porque autoestima não é a gente ser orgulhoso, não é a gente ser se achão. Quem tem autoestima já reconhece seu valor, já sabe, não precisa nada aqui fora. Nada. Se hoje você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para tua autoestima, qual seria? Qual seria a nota que você dá para sua autoestima hoje? De 0 a 10. Quero todo mundo respondendo aqui. Quero a Priscila, a Adriana, a Alana, quero a Lara Juste, quero a Aline Machado, quero todo mundo aqui. A Cleia, 8. Quem trabalha com vendas, gente, precisa ter uma autoestima fortalecida. Quem trabalha com vendas precisa ter uma autoestima elevada. Precisa avançar. E esse processo é um processo que a gente precisa nutrir todos os dias.
Eu vejo, às vezes, tem gente que tá lá no Clube da Mente, que vem pras aulas, depois fica um tempo sem vir, depois, às vezes, sai do clube. E as pessoas, elas não entendem que desenvolvimento pessoal é igual tomar banho. É continuar, é continuar, é continuar, é continuar, é continuar. Às vezes elas investem o quê? Nas blusinhas, nas calças novas, nas coisas supérfluas, em comida, mas não investem no desenvolvimento pessoal delas, que vai fazer elas avançar, que vai fazer elas crescer, que vai fazer elas nutrir essa autoestima todos os dias. O primeiro pilar dessa mesa da autoestima, é a autoimagem. Como você se vê. Como você se vê. Porque como você se vê diz muito respeito a como você vai ver o mundo aqui fora. Autoimagem é a imagem mental que você constrói sobre você mesmo. É a forma como você se enxerga. Então, se você se enxerga com menos capacidade, você faz menos. Por isso que eu digo que a pessoa que está com autoestima nota 10, como a Aline aqui, ela é uma pessoa destravada. A Aline provavelmente é uma pessoa destravada, que está ganhando dinheiro, que tem bons relacionamentos, que está avançando na vida, que não procrastina. Porque ela se enxerga com capacidade. E quando a gente se enxerga com capacidade, a gente vai e faz. A autoimagem, ela também envolve tua competência, tua inteligência, tua capacidade de liderança, tua comunicação, tua presença, sua importância e a tua capacidade de ser respeitado. A pessoa que tem realmente uma autoimagem fortalecida, ela se sente respeitada, independente do que os outros façam. Ninguém desrespeita ela, porque ela se respeita. Então, quando a gente traz isso para a liderança, você imagina 2 líderes recebendo exatamente o mesmo feedback. Você precisa ser mais claro nas suas orientações. Por exemplo, um líder está recebendo esse feedback. Um líder com uma autoimagem saudável, ele pode pensar, realmente, eu preciso melhorar a maneira como eu organizo e comunico as informações. O outro líder, que se enxerga como incompetente, ele pode interpretar, eles acham que eu não sirvo para liderar. Porque a autoimagem dessa pessoa está distorcida. Como que essa autoimagem ela afeta a tua inteligência emocional? E aí, Aline, você que colocou nota 10 aqui, me fala se tá fechando tudo isso, se é tudo isso que você sente hoje em dia. Quando a autoimagem ela tá fragilizada, como que ela afeta a inteligência emocional? A pessoa, ela leva a crítica pro lado pessoal, ela interpreta a discordância como rejeição. Se você ainda em algum momento se sente rejeitado, não se sente amado, você tem uma questão com autoimagem. Essa pessoa, ela se compara excessivamente, ela sente necessidade de se provar, de provar a competência dela o tempo inteiro. Ela reage de maneira excessiva, ela esconde os erros, ela evita a exposição, ela tenta parecer mais segura do que ela realmente é. Todos esses pontos vão mostrar que a tua autoestima ela está fragilizada. E aí, eu vou falar para vocês, a nossa autoimagem, ela é criada lá do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos, a tua autoimagem ela é construída. A forma com que os teus pais te trataram, a forma com que os teus professores, as pessoas que estavam ao teu redor, imputaram em você o que você acredita sobre você até hoje. Então, uma pergunta que eu vou trazer para a tua reflexão nesse momento. Quando alguém questiona uma decisão sua, você consegue avaliar o conteúdo ou você sente que está sendo questionado como pessoa? Quando uma pessoa te questiona,
Você avalia o contexto, o conteúdo, ou você acha que a pessoa está falando de você? E aí, uma frase chave para você levar sobre autoimagem. A forma como você se enxerga determina o significado que você atribui ao olhar do outro. Empreendedor, empreendedora, quando alguém pede desconto para você, você acha que a pessoa tá diminuindo você ao invés de ser o teu trabalho. Se você tivesse que dar uma nota hoje para tua autoimagem de 0 a 10, como está essa tua autoimagem? A Cleia colocou aqui de mim sempre, como durar isso? Mudar, eu acho que você quis dizer, né? Como mudar isso? Desenvolvimento pessoal, a gente tem clube da mente para isso, é um processo. Pensa que o teu cérebro é como se fosse um músculo. E o músculo precisa o quê? De treinamento para ele ficar durinho, para ele ficar bonito. E você precisa de treinamento, treinar a tua mente. Treinar. É um processo. Para a vida inteira. Não existe... A gente fortalece nossa autoestima, com movimento, eu já vou falar disso. Mas é um processo, não é um evento. Um processo. Em 30 dias você tem uma mudança. Você precisa sustentar essa mudança. Entende? Olha a Vanessa aí. Quando me pedem desconto, eu penso, será que eu valho menos que isso? A pessoa não tá falando sobre você, Vanessa. Ela tá falando sobre o produto. Não tem nada a ver contigo. Melhora a tua autoimagem, mulher. Segundo pilar, eu vou dar uma avançada aqui, porque eu sei que dia de semana vocês trabalham e tem gente que daqui a pouco precisa sair. Segundo pilar, autoconfiança. Autoconfiança é a percepção de que você consegue agir, aprender, decidir, liderar e lidar com aquilo que acontece. Você confia em si, você confia na vida. Você confia que você dá conta. Você confia que você dá conta. Dá conta. Significa que, mesmo quando algo não sair como esperado, você conseguirá encontrar uma forma de responder. Autoconfiança é o quanto você confia na tua capacidade de dar conta. Se alguém te dá uma tarefa, você diz, eu dou conta, bora, vamos lá, não sei como faz, mas eu vou dar um jeito. Quem tem esse pensamento aqui? De 0 a 10. Quem consegue desenvolver esse pensamento? Lembrando que autoconfiança não é certeza. Não é a certeza de que tudo vai dar certo. Mas é a certeza de que você vai dar um jeito. De que você vai fazer a tua parte. E esse é o ponto mais importante. Eu sou uma pessoa muito autoconfiante. Ultimamente eu tenho recebido tantos desafios, gente. Tantos desafios nas empresas. Eu tenho gente que às vezes me diz assim, você dá esse tipo de consultoria? Eu nunca dei. Mas eu vou lá e falo, eu dou. Daqui, bora. Faço orçamento, faço proposta, estudo, entrego pro cliente e o cliente fica assim, de boca aberta. Eu sou uma pessoa muito autoconfiante. Como eu já fiz muitas vezes isso e deu certo, eu consigo confiar em mim para dar certo. A Cleia colocou aqui, eu consigo até ter esse pensamento, mas porque trava. Eu sempre dou um jeito. Olha aí a Vanessa. Trava por quê? Porque a gente precisa fazer uma investigação interna. A gente precisa olhar para as nossas feridas. A gente precisa... Pensa comigo, Cleia, que idade que você tem? Não precisa falar. Mas vamos dizer que você veio há 30 anos pensando desse jeito aí. Quanto mais você continua pensando desse jeito, mais ali você fica. Agora você vai ter que fazer uma mudança. E essa mudança não é só uma mudança, ai meu Deus do céu, vou mudar de casa, vou mudar de cidade. Acertei, 30.
É uma mudança mental. E pra gente mudar mentalmente, a gente precisa ir cavocando algumas feridas. A gente precisa trazer pra consciência aquilo que tá no inconsciente. Porque o que comanda a tua vida, em 93%, é o que tá por debaixo do tapete. É aquilo que tá lá embaixo do tapete, lá que você nem vê. Aquela sujeirinha. Então a gente precisa ir raspando aquela sujeirinha pra quê? Para que a gente possa ir descobrindo, trazendo para consciência, para que a gente possa ir, estando mais consciente, mudar as nossas ações, os nossos comportamentos. Mas quem é que manda nos comportamentos? São os nossos pensamentos. É o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então a gente precisa deixar novas habilidades emocionais mais conscientes. Entende? Então é mais ou menos nesse processo. Autoconfiança. Como que a falta de autoconfiança aparece na liderança? Centralização. Aquela pessoa que não consegue delegar, que ela centraliza tudo nela, tem dificuldade em delegar, necessidade de controlar tudo, medo de tomar decisões, medo de avançar, de comprar a briga, busca constante de aprovação, então ela tá o tempo inteiro querendo que as pessoas aplaudam ela, dificuldade de sustentar uma posição, porque ser líder é fácil, né, gente? Ser líder, empreender é fácil. O desafio é o quê? Você sustentar, manter as tuas decisões firmes, independente do que aconteça. Isso sim é o grande desafio. Aí eu quero ver se você tem autoestima para isso. Entende? Esse é o grande desafio. A maioria dos líderes não sustenta. A maioria dos empreendedores não sustenta. Quando as coisas estão indo mal, eles entram em posição fetal e começam a chorar. E começam a reclamar. E se colocam como vítima. Fácil, né? Fácil pra caramba. Difícil é sustentar. Difícil é se manter no foco em direção àquilo que você quer. Mudança de direção diante de qualquer pressão. Então, sofri pressão, o resultado não veio do jeito que eu queria, em vez de eu me manter no foco, eu faço o quê? Eu fujo. Eu vou para outro lado. Semana passada eu tava falando com um amigo meu, eu falei para ele assim, sabe qual que é o teu problema? É que você tá o tempo inteiro mudando de estratégia. O tempo inteiro mudando de estratégia. Para de mudar de estratégia. Para de mudar de estratégia. Segue firme em direção àquilo que você quer, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. Isso é liderar. Isso é ter autoestima. Isso é ter inteligência emocional para sustentar. E, por último, uma das coisas que acontece também quando você não tem autoconfiança é a agressividade usada para esconder a insegurança. Aquele líder que é agressivo, que é grosso, que é reativo, ele só esconde a insegurança dele. Nada mais, nada menos. E aí uma pergunta para você refletir. Em que situação você está esperando sentir confiança para agir? Quando talvez você precise agir para construir a confiança. Porque a confiança, ela nasce do movimento. Confiança, ela não nasceu lá na tua infância. Ela nasceu no momento em que tu decidiu se movimentar, independente do que você estava sentindo, independente de estar pronto ou não. Aí sim, a confiança veio. A confiança surgiu. Captou? Captou? Vou fechar aqui esses 2 pilares hoje. Amanhã eu vou trazer os outros 2 pilares para que você possa continuar esse processo. Mas eu acho que esses 2 já trouxeram muita clareza para você pensar sobre você, pensar sobre as coisas que estão te acontecendo e pensar sobre os motivos pelos quais muitas vezes você não avança. O motivo pelos quais muitas vezes os teus sonhos caem da mesa. Porque uma dessas pernas pode estar bamba. Eu quero que você agora sente com a tua coluna ereta.
os ombros soltos. Você relaxe as tuas mãos sobre as pernas. A gente vai fazer uma prática aqui, também de respiração. Mas essa prática, ela é para que você possa internalizar dentro de você tudo isso que você viu e possa trazer essa mente para o presente. Então, o ritmo da respiração aqui vai ser inspira em 4, segura em 6 e solta em 4. Desculpa, segura em 8, tá? Então, inspira em 4, segura em 8 e solta em 4. Inspira em 4, segura em 8 e solta em 4. Combinado? Eu até vou colocar uma musiquinha aqui pra gente fazer juntos. Eu vou contar um tempo de mais ou menos 5 minutos para você poder fazer essa prática de mindfulness. E você pode fechar os teus olhos, deixar as tuas mãos sobre as pernas, com as palmas das mãos para cima. Se conectar com você, se conectar com a tua verdade. Inspira em 4 segundos, segura em 8 segundos e solta em 4. Se a mente desfocar, você pode só voltar a atenção para a contagem. Lembre-se de imaginar os números na tua frente. Imaginar o 1, o 2, o 3, o 4. Segurar o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E solta 1, 2, 3, 4. Esse processo vai fazer com que você se mantenha concentrado, concentrada. Se algum pensamento vier, só volta a se concentrar na contagem, na respiração. Se conecta com você. Último ciclo de respiração. Nesse instante você pode, ao finalizar esse último ciclo, você pode manter os teus olhos fechados, se conectando com você.
e colocando uma intenção para o dia de hoje. Algo que você deseje, algo que você queira. Trazendo essa intenção, inspire profundamente, sinta a sola do seu pé no chão, toque a ponta dos dedos na palma da mão, sinta o sabor na sua boca, sinta o seu ouvido mais aguçado e retorne pro aqui e agora, no seu ritmo, no seu tempo. Você pode abrir os teus olhos. Conforme você for voltando, vai me trazendo aqui o que você está sentindo, como você está se sentindo nesse momento. Se você está se sentindo mais leve, mais focada, mais centrada, compartilhe aqui comigo como é que você voltou dessa prática. E além de saber como você voltou dessa prática, eu queria saber de você quanto valeu para você estar aqui nessa aula hoje? De 0 a 10. Quanto te trouxe algum insight? Te trouxe mais sabedoria? De 0 a 10. Leve, leve. É bom, né? Essa prática é muito boa. É muito boa porque desafia a nossa mente. Desafia a nossa mente a estar mais presente, a estar mais consciente, a estar mais em paz, né? Queria que todo mundo comentasse aqui. Queria comentário da Márcia, queria comentário da Juliara, queria comentário da Aline, da Marinês. Como é que vocês estão se sentindo? Amanhã a gente vai falar sobre as desculpa, gente. Essa gripe me pegou, hein? Amanhã a gente vai falar sobre os outros 2 pilares, né? E aqui eu vou colocar um presente para você. Um presente para aquelas pessoas que estão aqui ao vivo. Você pode clicar nesse link aqui, fazer o teu cadastro para você receber o caderno de exercícios de todo esse desafio. Desses 11 dias você vai ter um caderno de exercício com o resumo de todas as aulas. Você pode se cadastrar aqui. Eu vou estar organizando esse caderno até o final de todo o desafio e você vai poder, ao longo desse desafio, depois repetir o desafio, fazer os exercícios e eu vou postar neste link. Então, entra nesse link, se cadastra nesse link. Ele vai pedir o teu nome, teu telefone, teu e-mail. Ui, desculpa, gente. Gripe me pegou mesmo. Eu tava aqui, ó, com óleo essencial, tentando destrancar meu nariz. Mas nesse link, para você que tá ao vivo aqui, você pode se cadastrar ali que eu vou liberar todo o caderno de exercícios. A cada 5, 6 dias eu já vou postar lá o caderno para você com os exercícios, com o resumo da aula, para você já poder ir baixando e já ir fazendo, tá? A intenção aqui é que você cada vez mais você possa
se desenvolver. Se desenvolver com maestria, se desenvolver com foco, se desenvolver com sabedoria. Quanto mais você souber lidar com as tuas emoções, quanto mais você souber lidar com o que tá rolando dentro de você, mais as coisas aqui fora elas vão acontecendo. Mais atitude, mais movimento, mais autoestima, mais poder pessoal você vai ganhando, você vai conquistando. Então, lembrem de fazer o cadastro ali para você não perder esse presente. Quando a live acabar, acabou o link, gente. Então, já clica ali para você poder participar, né, desse movimento e também pegar esse caderno de insights para você, tá certo? Um beijo grande. A gente se vê amanhã aqui às 7h04 da manhã para falar sobre os outros 2 pilares da autoestima. E tem muito conteúdo ainda ao longo desses 11 dias. A gente não tá nem na metade. Então tem muita coisa ainda para você, tá certo? Beijo, beijo, beijo. Se cuida e até amanhã.